Olá! No vídeo de hoje vamos falar de constitucionalismo, matéria da disciplina Teoria da Constituição, lá do segundo período do curso de Direito, mas de extrema importância para a compreensão da evolução histórica do direito constitucional e para o entendimento do que é a própria Constituição. É com o constitucionalismo que se entende a necessidade dos indivíduos em lutar pela limitação do poder absoluto, bem como declaração de direitos. Se esse assunto te interessa, fique com a gente. Mas antes, permita que eu me apresente. Meu nome é Sérgio Braga, sou pós-graduado em Direito Processual, mestre em Direito Público, com pesquisa nas áreas do Direito Constitucional, Direito Comunitário e Direito Internacional Público. Sou coautor de livros jurídicos e autor de diversos artigos científicos, bem como revisor de obras jurídicas militares. Assista a nossa vinheta e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. O constitucionalismo nos remete às revoluções burguesas do século XVII na Inglaterra e do século XVIII na França, que tinham basicamente dois objetivos: a limitação de poder absoluto e o estabelecimento de direitos. Assim, em se tratando de constitucionalismo, podemos defini-lo em sentido amplo e sentido estrito. Em sentido amplo, o constitucionalismo nada mais é o fato de um Estado possuir uma Constituição. É a Constituição que institui o Estado Nacional. A Constituição estabelece o Estado, faz nascer o Estado. Então, a Constituição funciona mais ou menos como uma certidão de nascimento do Estado Nacional. A atual República Federativa do Brasil, ela nasceu no dia 12 de outubro de 1988. Já em sentido estrito, o constitucionalismo diz respeito a essas duas ideias centrais: a limitação do poder absoluto e o estabelecimento ou a declaração de direitos. Este é o objetivo, este é o cerne do constitucionalismo. Essas duas ideias, sem elas, não há que se falar em constitucionalismo. O constitucionalismo busca a contraposição ao Estado absoluto e totalitário. Essa ideia do constitucionalismo, ela está marcada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 1789. Diz o artigo 16: toda sociedade na qual não é assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não possui Constituição. Portanto, um documento, para ser reconhecido como materialmente constitucional, ele deve versar sobre direitos fundamentais e sobre separação de poderes. Só assim, separando e fracionando o poder do Estado para ser exercido por diversas pessoas, é que se atinge um Estado que é contraposição ao absolutismo e ao totalitarismo. O constitucionalismo, ele possui uma evolução histórica. Podemos defini-lo em três fases distintas. A primeira fase é a do constitucionalismo antigo, que vai da antiguidade até o século XVIII. Nesse período, as constituições elas não eram escritas, elas eram costumeiras, elas eram consuetudinárias. Os costumes e precedentes eram as referências mais importantes de limitação do poder. Não existia ainda a ideia de supremacia da Constituição, mas naqueles estados que possuíam, havia sim a supremacia do parlamento, que historicamente é o órgão que sempre representou os indivíduos, o povo. A segunda fase do constitucionalismo é a do constitucionalismo moderno, que vai do século XVIII até o final da Segunda Guerra Mundial. Para alguns autores da doutrina,
Este é o período em que efetivamente surge o constitucionalismo, porque nesse período é o período que surgem as primeiras constituições escritas, formais, rígidas e efetivamente dotadas de supremacia. A terceira e última fase dessa evolução histórica do constitucionalismo é a do constitucionalismo contemporâneo, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Parte da doutrina critica essa nomenclatura, pois acreditam que não há que se falar em constitucionalismo contemporâneo, que pós-Segunda Guerra o que surge é o neoconstitucionalismo. Portanto, esse período da Segunda Guerra Mundial em diante, ele não diz respeito a uma fase do constitucionalismo, mas a um novo constitucionalismo. Adentrando no constitucionalismo antigo, podemos mencionar 4 experiências. A primeira experiência é a do Estado hebreu, que é considerada a primeira experiência constitucional da história. Isso porque o Estado hebreu era um Estado teocrático e os dogmas religiosos impunham a limitação de poderes tanto aos soberanos, quanto aos nobres, quanto aos indivíduos em geral. A segunda experiência que podemos citar nesse período de constitucionalismo antigo é o Estado grego. Durante 2 séculos, a Grécia Antiga foi um Estado político plenamente constitucional. Ela adotou a forma mais avançada de governo, que era a democracia constitucional. Ainda que o direito não fosse de todos os indivíduos, na Grécia Antiga, aqueles que detinham esse direito se reuniam nas praças públicas para tomarem as decisões de Estado diretamente. Esta casta social que detinha esse direito de participação da vida política no Estado grego se reuniam nas ágoras e ali, de forma direta, definiam os rumos da política do Estado grego. A terceira experiência que podemos citar do constitucionalismo antigo é o Estado romano. O Estado romano ele é uma repetição do Estado grego. É mais ou menos uma retrospectiva do que aconteceu na Grécia e forneceu conceitos importantes e fundamentais para os dias atuais, como a ideia de coisa pública, a res publica. Por fim, podemos citar uma quarta experiência do constitucionalismo antigo, a Inglaterra. A Inglaterra, embora não tivesse e não tenha uma constituição formal escrita, ela contribuiu com os precedentes judiciais e com os costumes, além de diversos documentos esparsos que são reconhecidos como os documentos que limitaram o poder e estabeleceram direitos, formando assim o que se entende como Constituição Inglesa. O primeiro documento referência em inglês, no que diz respeito à limitação de poder que podemos mencionar, é a Carta Magna de 1215. A Carta Magna ela foi outorgada pelo rei João Sem Terra e foi fruto de um acordo com os nobres ingleses. Foi um documento que garantia a limitação de poderes do rei em relação principalmente aos nobres e é considerado o primeiro documento constitucional. Para quem gosta de uma boa referência histórica em um filme, assistam Robin Hood, de Russell Crowe. Ali mostra bem a tentativa do rei João Sem Terra impor seu poder absoluto aos nobres ingleses, mas falhando e estabelecendo ali a Carta Magna. Um outro documento que podemos mencionar é o Petition of Rights, de 1628. A petição de direitos foi firmada entre o parlamento inglês e o rei Carlos I. Isso porque Carlos I instituiu empréstimos compulsórios aos lordes e prendia todos aqueles que se recusavam a pagar tais empréstimos. Além disso, em 1628, Carlos I impôs uma lei marcial em que obrigava os cidadãos a alimentar, vestir e hospedar soldados e marinheiros, o que implicava em privar os indivíduos de liberdade
e limitar o direito de sua propriedade, sem qualquer justificativa. Um terceiro documento referência de natureza constitucional em inglês que podemos mencionar é o Habeas Corpus Act, de 1679. Esse documento é um ato do parlamento inglês durante o reinado de Carlos II. Ele foi aprovado pelo que ficou conhecido como Parlamento de Habeas Corpus e definia e fortalecia essa antiga prerrogativa de habeas corpus, exigindo que um tribunal examinasse a legalidade de detenção de um prisioneiro, impedindo dessa forma prisões ilegais e arbitrárias do soberano. Um quarto documento de natureza constitucional da Inglaterra foi o Bill of Rights, de 1689. O Bill of Rights ele foi fruto da Revolução Gloriosa que durou de 1642 a 1688, 1689. E foi um período onde se estabeleceu the Supremacy of Parliament, a supremacia do parlamento. O Bill of Rights acabou estabelecendo limites ao poder do monarca e declarando os direitos do parlamento, incluindo deliberação parlamentar, eleições livres e liberdade de expressão no parlamento inglês. Um último documento que podemos mencionar, de natureza constitucional e que limitava o poder do soberano, é o Act of Settlement, de 1701. O principal objetivo desse ato normativo era garantir uma sucessão protestante ao trono inglês. Dessa forma, o documento impedia que o rei se casasse como uma nobre católica, por exemplo. Era uma lei para a limitação da coroa e melhor garantia dos direitos e liberdade dos indivíduos da época. Adentrando então na segunda fase de evolução do constitucionalismo, temos o constitucionalismo moderno, período em que surgiram as primeiras constituições escritas, formais, rígidas e efetivamente dotadas de supremacia. O constitucionalismo moderno ele pode ser dividido em duas fases. A primeira fase é a fase das constituições liberais. Portanto, é a fase do constitucionalismo liberal, a fase do paradigma de Estado liberal. A segunda fase é a das constituições sociais. Portanto, fala-se em constitucionalismo social, é a fase do paradigma de Estado social. Na primeira fase do constitucionalismo moderno, podemos citar duas experiências. A primeira, a experiência americana, e a segunda, a experiência francesa. Na experiência estadunidense, podemos citar que a Constituição americana ela é datada de 1787, sendo uma Constituição concisa, bem sucinta. A experiência estadunidense ela trouxe para os dias atuais a ideia de controle de constitucionalidade, presidencialismo e forma federativa de Estado. A experiência francesa, por sua vez, nos mostra que a primeira Constituição da França data de 1791, mas era extremamente prolixa. 2 anos depois, sobreveio a segunda Constituição francesa. E hoje, a França já está na sua 16ª Constituição, a 5ª do regime semipresidencialista. A experiência francesa ela nos trouxe a ideia de supremacia do parlamento, de controle repressivo de constitucionalidade, bem como a de poder constituinte, diferenciando o poder constituinte originário do poder constituinte derivado. O surgimento do poder constituinte originário nos é contado pelo abade Sieyès no seu livro O Terceiro Estado. Ali ele conta como a burguesia se insurgiu contra os privilégios da nobreza e do clero, puxando para si a titularidade do poder constituinte originário. O constitucionalismo americano e francês possuem características comuns. Ambos ocorreram no século XVIII. Ambos foram frutos de revoluções burguesas. Ambos são frutos do iluminismo, cientificismo e do racionalismo. Em ambas as experiências,
prevaleceu a teoria de separação dos poderes de Montesquieu. Ambas as constituições declararam direitos dos indivíduos. Ambas as constituições são formais e são escritas. A única diferença é que a Constituição americana é a mesma desde 1787, tendo sofrido até hoje 27 alterações. Já a França está na sua 16ª Constituição e a 5ª da República Semipresidencialista, conforme essa primeira fase do constitucionalismo moderno, que é a do constitucionalismo liberal, das constituições liberais, é a fase em que surge a primeira geração de direitos, que são os direitos civis e direitos políticos. Após a Revolução Francesa, estabeleceu-se no Estado liberal francês a ideia de Estado de Direito, onde ninguém está acima das leis. Essa mesma ideia, ela ocorreu nos Estados Unidos, com the Rule of Law, e aconteceu também na Alemanha, com o Rechtsstaat, na França, État legal. Esse é o período do paradigma de Estado liberal. E o Estado liberal, ele possui suas características particulares. A primeira característica do Estado liberal é o abstencionismo. O Estado liberal, ele é um Estado abstencionista, ele é um Estado não interventor. O Estado liberal, ele não intervém nas relações econômicas e nem nas relações sociais. As relações sociais, elas interessam unicamente aos indivíduos. Mas o Estado liberal, ele cuida daquilo que é essencial ao Estado, que é a segurança e a ordem. Uma segunda característica do Estado liberal é o estabelecimento de direitos fundamentais. Nesse período, os direitos fundamentais eram basicamente direitos da burguesia, porque se concentravam nessa classe social e se limitavam basicamente a liberdades e ao direito de propriedade. O direito à igualdade ele existia, mas ele era meramente formal previsto no texto constitucional. Uma terceira característica é a limitação do soberano. O soberano, bem como todos os indivíduos, passam a ser limitados pela lei. E por fim, podemos falar do estabelecimento do princípio da legalidade, que surge com o Estado de Direito, com the Rule of Law, com o État legal, com o Rechtsstaat. O princípio da legalidade, ele passa a ser aplicado à administração pública e no âmbito individual. A segunda fase do constitucionalismo moderno, que é a do constitucionalismo social, das constituições sociais e do paradigma de Estado social, ela surge com o fim da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, a crise econômica já existia, mas em virtude da desigualdade social, o liberalismo passa a ser questionado e as constituições elas passam a ter um novo formato. A primeira constituição a surgir com esse novo formato foi a Constituição do México, de 1917. Ela previa ali direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, que buscavam a igualdade material entre os indivíduos. A segunda Constituição referência desse período é a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Com as constituições sociais, surge também esse novo paradigma de Estado, ao declínio do Estado liberal e à ascensão do paradigma de Estado social. A exemplo do Estado liberal, o Estado social também possui as suas características próprias. A primeira delas é que o Estado social ele é intervencionista. Ao contrário do Estado liberal, que era abstencionista, não interventor, o Estado social ele intervém nas relações econômicas, nas relações sociais e nas relações laborais, tudo com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. A segunda característica é que o Estado social ele tem papel decisivo na produção e distribuição de bens. O Estado liberal, ao contrário do social, ele atuava apenas onde não interessava a iniciativa privada. O Estado social não. A terceira característica é a garantia de bem-estar social mínimo.
por se preocupar com a garantia de bem-estar social mínimo, existe um modelo de Estado social que se chama Estado do Bem-Estar Social, que busca assegurar o mínimo de condições necessárias para que o indivíduo possua uma vida digna. Um exemplo que podemos citar é o benefício de prestação continuada ofertada pelo Estado aos idosos, aos deficientes ou até mesmo às pessoas carentes, como é o caso do Auxílio Brasil, ofertada pelo governo federal às pessoas de baixa renda. Nesse período de paradigma de Estado social, que vai do fim da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, surge um outro modelo de Estado, que é o modelo de Estado socialista. O Estado socialista, ao contrário do Estado social, ele visa romper com o capitalismo e tende a ser um Estado totalitário. O Estado social, por sua vez, ele visa na diminuição de desigualdades sociais e ele tende a ser um regime democrático. Analisando, portanto, a ideia de Constituição que nasceu lá no século XVIII, no período do constitucionalismo moderno, podemos citar e conceituar a Constituição como uma ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Este é o conceito moderno de Constituição. Portanto, como já dissemos, para que um documento seja reconhecido como materialmente constitucional, é necessário que ele trate de direitos fundamentais e de organização do Estado, minimamente de separação de poderes. São 3 ou 4 os elementos essenciais do Estado, segundo a doutrina. Todo Estado possui população, todo Estado possui território, todo Estado possui poder e todo Estado possui finalidade, esse quarto elemento para a parte da doutrina. Como o Estado é dotado de poder, para que não haja risco dele se tornar totalitário e absolutista, é necessário que esse poder seja fracionado e que se estabeleça no documento, no caso a Constituição, quais autoridades irão exercer cada parcela de poder. Portanto, uma Constituição minimamente precisa tratar de direitos fundamentais e de organização de Estado. Então, gostou do conteúdo desse vídeo? Já sabia de todos esses detalhes? Ficou com alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Deixe aqui nos comentários. Aproveite, se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe o link com seus amigos e familiares. Até o nosso próximo vídeo, quando falaremos do constitucionalismo contemporâneo ou do neoconstitucionalismo. Até breve!